Olá a todos! Nesse podcast eu vou estar falando sobre os meios de produção que tivemos no século XX, o Fordismo e o Toyotismo. Bem, para poder entrar no Fordismo, eu vou ter que pincelar um pouco no Taylorismo, que o idealizador do Taylorismo foi o Frederick Taylor, e ele basicamente organizou os meios de produção daquela época. Ele pegou a fábrica e organizou as funções dos trabalhadores naquelas fábricas. E que acabou gerando na divisão de trabalho e em uma racionalização dos meios de produção. E o Henry Ford, ele basicamente vai pegar essas ideias do Taylor e vai incrementar com a esteira. Então, ele adiciona a esteira nas fábricas junto com as ideologias do Taylor. Aí o que fica marcado no Fordismo, né, de Henry Ford? O que fica marcado é essa divisão do trabalho, essa divisão que teve no trabalho, a esteira e essa racionalização e, além disso, a produção em massa que eu tinha naquela época e o grande consumo também. Porque o Henry, ele produzia muito e com um preço barato. Então, e as pessoas compravam muito, era um preço muito acessível e todo mundo comprava. Se todo mundo comprava, também tinha que produzir muito. Então, foi marcado por uma grande produção. E foi quando o carro foi muito produzido e as pessoas compravam porque o preço do carro estava muito acessível e as pessoas compravam sempre que podiam um carro novo. Mas com o tempo foi passando e em 1973 teve as elevações do petróleo, né? O preço do petróleo ficou muito alto porque a OPEP resolveu se vingar dos Estados Unidos por causa da guerra e ela parou de produzir o petróleo, ela diminuiu os níveis de produção do petróleo e o petróleo ficou com o preço lá nas alturas. Como o Fordismo trabalha com essa grande produção, ele precisava de muito petróleo também para poder produzir. Então, acabou que teve essa quebra no capitalismo, porque como no Fordismo produzia, muitas pessoas compravam muito, não teve como eu produzir com o nível do petróleo lá em cima, porque não estava tendo condições de comprarem. Então acabou que teve a crise do capitalismo em 1973 por causa do petróleo. E aí chega Taiichi Ono, que é o criador do toyotismo, e vai lá nos Estados Unidos e fala: olha, vocês produzem muito, vocês estão consumindo muito também, não tá dando certo porque o capitalismo está em crise. Não pode acontecer esse tipo de coisa. E o Tahiti, como ele era do Japão, né, o Japão que ficou basicamente arrasado pela Segunda Guerra Mundial, não podia ter um meio de produção como o Fordismo porque o país não tinha condições de comprar, porque o mercado do país estava muito escasso, já que as pessoas, depois da guerra, estavam todas devastadas. Então, tanto o mercado trabalhista quanto o mercado do consumo estavam muito escassos. Então eu não tinha nem consumidor e nem trabalhador. Então o Tahiti teve que pensar em um outro tipo de meio de produção que conseguisse se adaptar ao Japão naquela época. E o toyotismo vai se caracterizar como basicamente o oposto do Fordismo. Porque ao invés de eu ter um trabalhador que exerce uma só função, eu vou ter um trabalhador que vai ser multifuncional, que vai fazer várias outras coisas. E ao invés de eu ter um grande armazenamento, uma grande produção, eu vou produzir de acordo com a demanda do país. Então eu vou me adaptar à situação que o país tiver, entendeu? Que vai ser basicamente o just in time, que é produzir na quantidade certa e no momento certo e de acordo com a demanda. Se estiver produzindo muito, se estiver pedindo muito, eu vou produzir muito. Se o mercado estiver pedindo pouco, vou produzir pouco. Porque eu tenho que me adaptar ao estado do país, ao estado de um país que acabou de sair de uma guerra. E eu tenho que reerguer esse país com o capitalismo. E foi essa a solução que o Tahiti trouxe naquela época. E esses foram os meios de produção que a gente teve no século XX. Obrigado.